Pessoal, hoje nós vamos fazer um item muito simples para casa, mas um item que envolve muita encrenca e vai ser muito interessante para o seu aprendizado. Você deve ter reparado já no nosso curso que eu trago muitas coisas para você, muitos exercícios que você não vai ver em curso nenhum. Coisas muito diferentes, coisas às vezes até simples, que você julga ser simples, mas que no decorrer da aula você vai entendendo a complexidade que existe por trás, e isso é importante para que você aprenda. O melhor exercício é a marcenaria que está dentro da sua casa, o seu dia a dia, itens que você usa no seu dia a dia, eles são os melhores para você praticar, porque com certeza eles serão os mais vendidos. Então nós vamos fazer hoje um item muito interessante e simples, mas que envolve muita encrenca, um cabide. Desse cabide aqui nós vamos partir para outros cabides. Hoje nós vamos fazer um cabide muito simples, um cabide muito fácil de ser feito, mas que envolve problemas também, como toda peça em marcenaria envolve. Você que já está com a gente desde o começo do curso, já tem base para fazer esse cabide de olhos fechados. Eu quero repassar algumas técnicas que foram feitas já em aulas anteriores nessa aula, vou aproveitar para isso. E nós vamos misturar muitas coisas que foram feitas e você vai poder exercitar com esse cabide essas aulas, esses exercícios que já foram feitos. O cabide é interessante porque ele pode ser um item de venda, um item para sua casa, ele pode ser pintado, pode ser envernizado, pode colocar, você pode fazer ele colorido, você pode fazer ele com o gancho dourado, cromado, prateado, preto fosco, branco, você pode pintar da cor que você quiser, ou seja, você pode enfeitá-lo como você quiser, com adesivos, aí o gosto é seu. Mas o cabide sempre será uma peça necessária em qualquer casa, sempre vai ter mercado. E você não vai vender apenas um cabide, você vai vender conjuntos de 4 cabides, 5 cabides, 8 cabides, 10 cabides, você vai fazer pacotes. E são rápidos de fazer, são itens baratos e rápidos. E dependendo do modelo que você fizer, você tem mais mercado. E é um item muito esquecido. A maioria das pessoas não dão bola no cabide, mas o cabide ele sempre vai ser necessário. Você sempre vai precisar pendurar suas roupas, ou uma calça, ou uma jaqueta, ou um blazer, um terno, num guarda-roupa. Então nós vamos fazer um cabide hoje simples para começarmos. O nosso cabide vai ter aqui na parte de baixo 40 centímetros. Dando a volta aqui, esse arco aqui, você arqueando isso aqui no metro, você vai chegar a 42 centímetros. Ou seja, a metade vai ser 21 para colocarmos o gancho aqui. E nós vamos fazer o gancho. Eu vou fazer ele quadrado, não vou fazer roliço aqui embaixo. Aqui eu vou dar uma arredondada, só um acabamento, talvez eu dê uma arredondada aqui, na parte de baixo. Mas é muito simples realmente, que o que me importa hoje é que você foque na aula, que você entenda o que está por trás da aula, o que envolve essa aula, as técnicas que vamos envolver nessa aula e o que vai ser repassado. Desse cabide aqui, vamos partir para outros cabides, vamos fazer outros modelos, você vai poder incrementar mais, fazer maior, mais largo. Esse é realmente só um exemplo, uma coisa muito simples, mas que envolve técnicas. Você vai descobrir muitas coisas que talvez você não pare para pensar que existem, que envolvem o cabide. Bom, pelo menos aqui eu chamo de cabide, não sei se na sua região tem outro nome, mas eu conheço por cabides isso, cabide de roupas. Eu vou tirar a lousa daqui, o quadro negro, vou trazer dois cabides que eu tenho aqui de exemplos, os cabides velhos, até tá quebrado, até quebrei o gancho dele. Porque na hora de tirar estava muito velho e o ferro já estava oxidado e acabou quebrando. Mas só dá para te mostrar. O que eu quero te mostrar é o corpo dele e os exemplos que você vai ter para daí partir para o seu cabide. E o passo a passo como é que você vai fazer isso. Isso vai ser muito interessante essa aula. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito dela. Pessoal, vou remover isso daqui e já volto. Pessoal, trouxe dois cabides aqui para você. Um com 40, um que tá um pouquinho maior. Eu acho que ele tá com 45 esse daqui, 46, uma coisa assim. Coisa mínima. O que eu quero te mostrar é o seguinte, dois modelos. Se você tiver um modelo de madeira aí, é muito mais fácil tirar cópia dele pros próximos. Mas eu quero que você aprenda também a fazer ele do nada, do zero. Isso também é importante. Esse daqui tá com 2,5 de largura na parte de cima, esse tá com 1,5 de largura. Esse você pode ver que é uma vareta, já fizemos a vareta. Você já assistiu vários gabaritos para fazer cavilhas e varetas é a mesma coisa. Você pode fazer essa vareta aqui roliça, você pode fazer em várias grossuras, você já tem várias técnicas para isso. E você pode fazer em quadrado, que é o modelo mais tradicional que existe, o mais simples, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer o quadrado, vou fazer talvez com 1,5 ou 2, eu não sei ainda a largura. Eu vou fazer esse tamanho menor que é de 40. Então eu quero que você aprenda a fazer esse arco aqui do nada. Nós vamos do ponto zero iniciar esse cabide hoje, então eu queria te mostrar isso. Vamos às madeiras que nós podemos usar. Convencionalmente você usa pinos, que é mais barato, mais fácil de achar, mais simples, uma madeira mais fácil de trabalhar. Não que você não possa fazer em outra madeira, você pode fazer em pallet de eucalipto, você pode fazer em cedrinho, você pode fazer em peroba, a madeira que você tiver aí. O mais indicado será a madeira de pinos, porque ela é mais fácil de você moldar e mais barata. Geralmente o cabide é feito com pinos por esse motivo. Tô com uma ripa de pinos aqui, não é uma ripa muito convencional, ela tá com 1,5 cm, daria perfeito para fazer aquele dali. Tô com uma ripinha aqui, um sarrafinho, uma ripa de eucalipto, também daria para fazer, tá com 1,5 também. Tô com um sarrafo normal aqui, qualquer sarrafo de 2 centímetros, aquele convencional, aquele normal que você vai comprar. Sarrafo de 20, pode ser uma tábua de 30, o que você tiver, espessura de
2 centímetros. Também vai dar, vai ficar ainda mais bonito, mais reforçado. Então você não precisa ficar preso a fazer somente com 1,5. Você pode fazer com uma tábua normal, o que você tiver aí. O importante é a largura dele. Porque eu preciso de uma largura mínima. Por exemplo, esse daqui, da parte de baixo, onde vai a roupa até a parte de baixo, a ligação, a peça de ligação dele, ele possui 9 centímetros. Então, esse daqui eu já não conseguiria fazer esse modelo. Esse tá com 6,5 centímetros. Então já não conseguiria fazer nesse sarrafo de eucalipto. O de pinos, então, nem pensar. Tá com 6 centímetros. Eu seria obrigado a usar aquela peça maior. Esse modelo aqui normal que eu trouxe, esse mais fino, ele já não é tão largo. Ele possui 7,5. Menor que os 9 do outro modelo. Então eu vou tentar fazer nesse modelo aqui hoje. Talvez um pouquinho menor até, porque eu não vou ter essa largura aqui. Eu vou trabalhar hoje com uma peça mais simples, essa peça de pinos. Então o arco vai ser igual, mas a altura do arco não vai chegar até aqui. Por exemplo, esse daqui, ele tem essa espessura que ele dá o arco mais aberto. O meu vai chegar um pouco menos para dar distância aqui. Você vai ver que ele não vai bater se eu colocar ele aqui na ponta. Vai ficar faltando um pouquinho menos aqui. Então coisa de menos de 1 centímetro, quase 1 centímetro que eu vou ficar devendo aqui. Eu vou trabalhar com essa madeira hoje como exemplo, que é realmente um exemplo. Então o mais seguro seria você deixar nessa faixa entre 7, 7,5 até 9, dependendo do modelo, os maiores, mais largos, para que ele fique bonito. Existe também o cabide convencional, o cabide mais simples que tem no mercado, que é só o arco. Você não precisa colocar nem a vareta, nem uma peça quadrada aqui. Somente o arco. Põe o gancho aqui. Esse gancho ele vende. Você acha isso aqui na internet com facilidade. É muito barato. Já veio com a ponta já. O meu tá quebrado, como eu te falei, mas ele veio com a ponta aqui já de rosca. Rosca fina. Rosca da madeira. Você só vai fazer um furinho aqui, vai colocá-lo aqui, vai rosquear e já vai estar encaixado. Nós vamos fazer hoje um porque eu tô sem esse modelo aqui já pronto. E também porque eu quero que você aprenda. Mas dá pra comprar esse aqui também pra ganhar tempo. Você pode comprar ele pronto. É muito barato. Acabando, talvez nem compensando o trabalho de cortar o ferro, de entortar isso daqui, de moldar. Mas eu vou te ensinar o passo a passo que você tem que saber para saber se virar. Então nós vamos começar com hoje mais simples, como eu te falei. Podemos usar o modelo já pronto, mas eu vou trabalhar hoje com o modelo do zero. Se eu fosse com o modelo pronto, eu encostaria ele aqui, parte de cima encostada aqui. Essa parte de baixo que tá faltando esse... Vamos colocar 1 centímetro, esse 1 centímetro aqui. Eu meço aqui essa distância da vareta até aqui em 2 lugares, eu acho, seguro com o dedo, para que ele fique igual. Eu só contornaria aqui ele todo, desse lado e desse lado todo, e nós cortaríamos isso na tico-tico, já teríamos a banda de cima dele pronta, no sentido da fibra. Ok, é o primeiro passo. Mas como eu quero fazer ele do zero, eu quero já arquear ele daqui. Então eu vou te dar mais ou menos para esse de 40, a medida que eu achei para tirar isso no compasso. Eu trouxe o compasso aqui, aquele compasso que nós fizemos naquela aula de como fazer o compasso. Você tem 2 aulas de compasso para trás, de como fazer o compasso simples, só ele. E com essa armação, com esse braço, que é ajustável, que você pode fixar ele com a borboleta e o parafuso, para que ele não se mexa. Já achei o ângulo dele, então eu vou te dar o valor dele. Nosso compasso tem 50 centímetros de comprimento. Você vai lá para trás se quiser fazer esse compasso, aprende a fazer ele o passo a passo dele. Eu vou te dar o valor que eu achei nas pontas, de ponta a ponta, quanto é que eu tenho de distância para fazer esse arco aqui. Quase que igual, não vai dar muito o ângulo, vai faltar mínimo de 1 ou 2 milímetros, mas é quase esse ângulo aqui, que eu achei aqui no compasso, para que você tenha essa medida já calculada para fazer o seu do zero. Antes de nós riscarmos isso, uma outra coisa que eu quero te mostrar, se você pegar um sarrafo de 15, um sarrafo de 20 aí, você não perder a peça. A peça pequena, a peça mais fina, se eu colocar aqui, como você tá vendo, e eu contornei ela, eu cortei essa peça de baixo aqui, esse vão de baixo, essa parte redonda, esse abaloado que eu vou tirar, eu perdi, vai pro lixo. Se eu fizer em peças mais largas, eu ganho mais cabides. Por exemplo, aqui eu tô com um sarrafo de 15, vamos supor que se fosse um sarrafo de 30, só pra você ter um exemplo. Eu coloquei ele bem na beirada de cima, tá aqui. Eu risquei ele aqui, risquei por dentro todo. Eu vou fazer um risco aqui, com a caneta mesmo, só pra você mais ou menos imaginar o que eu tô tentando te explicar. Fiz um risco aqui. Desse risco de baixo, eu coloco o segundo. Eu faço um novo risco. Você já tá vendo o segundo arqueado aqui. Desse risco eu faço um terceiro risco. Então eu tiro vários, sem perder. O que eu vou perder, essa parte final que eu vou perder é mínima. Quanto mais largo a madeira for, mais riscos eu vou fazer, mais moldes eu vou tirar de um. Só que depois de fazer o primeiro, se você não tiver seco, você só vai ter um cabide em casa. Mas se você não tiver um cabide aí, tiver caixado do zero, como eu vou te ensinar, faz um moldezinho no Eucatex pra você ter, que isso é muito bom. Eu uso muito molde Eucatex, me ajuda muito. Uso muito, você sabe disso, Eucatex, MDF, aquele MDP, para esse tipo de coisa descartável, de molde, tudo que a gente já deixa para isso, para gabarito. Mas você ganha vários, conforme maior for, mais larga for a madeira. Você vai ganhando vários modelos. Então você só vai cortando com a tico-tico aqui, tirando eles, já tem os modelos prontos. Então você já tira um jogo bom. É mais econômico do que tirar num sarrafo de 5, num sarrafo de 10, que eu só tiro um, no de 5 no caso. Esse aqui tem 6 centímetros, mas eu vou tirar um. E ainda vai ficar faltando uma partezinha aqui no final. Queria te mostrar isso também, porque é um detalhe que você precisa saber, para você entender que o cabide, ele é simples, mas ele envolve
muitas coisas. Você pode, por exemplo, tomar prejuízo. Se cortar errado uma peça de 30, você perde metade da peça à toa, vai pro lixo, não vai ter mais aproveitamento nenhum, porque você riscou errado. Então tem que ser cortado no sentido comprido da fibra, no sentido que acompanha a fibra, e você pode tirar vários modelos. Conforme mais larga for a tábua, mais você ganha cabides. Pessoal, estou te explicando isso tudo. Eu estou envolvendo muitas técnicas aqui que vão servir na frente para peças arredondadas que nós vamos fazer, peças curvadas. Então isso aqui é a base do que eu vou te trazer para frente. Por isso que eu estou te explicando várias formas de se fazer esse cabide, que apesar de ser um item simples, somente um cabide, como eu disse no começo, isso envolve muita coisa, envolve muita encrenca que eu quero que você entenda. Chegar, copiar aqui, colocar um cabide em cima, riscar e cortar, é fácil, qualquer um faz isso. Todo mundo pode fazer isso. Mas eu quero que você compreenda o que está por trás disso daqui, como é que a gente chega nesse ângulo, o que envolve isso tudo, que eu não posso cortar a madeira transversal, o sentido redondo transversal, a fibra porque ele vai ficar fraco, ele vai quebrar no meio. Então eu quero que você compreenda todas essas técnicas que envolvem para você aprender e fazer o certo. Por isso que eu estou te passando tudo isso. A distância que eu tenho do meu compasso, eu quero que você... Eu estou me baseando, estou te passando o valor que eu fiz com o meu de 40. Se fizer um maior, o arco vai ser maior. Você vai ter que testar isso aí numa madeira, numa folha de cartolina, fazer um teste. Você vai abrindo o seu composto e vai testando qual é o ângulo que fica mais bonito, melhor para você. Eu estou trabalhando com ele no comprimento de 40. Do prego da ponta do marcador do nosso compasso até o lápis, dá 44,5. Esse é o valor que eu cheguei para fazermos esse arco de 40 centímetros de largura do cabide. Então eu já apertei aqui, já travei aqui aquele braço que segura ele. Eu vou remover essas madeiras daqui para nós riscarmos essa menor, que eu vou fazer nessa menor aqui. O vão de dentro desse que eu vou fazer hoje não vai ser tão aberto, ele vai ser menor aqui o vão, mas vai ser um cabide convencional. Isso é porque eu tô trabalhando com uma madeira mais fina. Eu vou jogar ela de lado aqui e vou fixar esse compasso em algum lugar para a gente fazer esse risco. Eu vou remover isso aqui que tá muito complicado, tem muita coisa aqui separada que eu precisei te trazer para te mostrar antes, até para dar espaço para a gente trabalhar. Pessoal, eu estiquei ela ali, a madeira, eu trouxe alguns preguinhos pequenos para cá que eu vou precisar deles. Eu vou colocar a ponta do nosso compasso em algum lugar aqui, calcado. Qual o próximo passo agora para que eu não erre? Eu preciso achar aqui, de uma forma no meio, transversal, que a ponta do lápis encoste bem na beiradinha aqui, que é o arco central, o vão central dela, o arco onde faz o centro do arco. Eu achei isso aqui, vou segurar com a mão, vou pregar um prego aqui e um prego naquela ponta, que eu não quero que ela se mexa. Preguinho pequeno, só para mobilizar isso. Ou então você coloca um grampo C. Esse é o primeiro passo, ela não pode se mexer. Ou você prende primeiro ela, depois você acha a posição e calca o prego do seu composto. Talvez seja até mais fácil para você. Pronto, o meu tá fixo. Vou colocar ele aqui calcado. Tá chegando lá na pontinha, lá bem na borda. Então agora eu posso riscar ele. Vou trazer ele daqui riscando com o lápis o arco. Vou fazer uma meia-lua completa. Até embaixo, porque eu vou precisar que ele fique reto embaixo para pregarmos aquela ripinha que vai ser hoje quadrada. Ok, risquei o primeiro arco dele, não sei se você consegue ver aí. Eu vou, acho que dessa posição que eu já tô trazendo a câmera mais para cá para que você veja melhor. Vou fazer o meu com 2 centímetros, bem mais grosso, não tem problema. Vai ficar pouco aqui o vão, mas vai ser um cabide mais resistente. Se você quiser deixar um e-mail no seu, você deixa, vai ficar mais bonito. Agora eu vou trazer a ponta do lápis até essa marcação dos 2 centímetros que eu fiz. Eu vou soltar aqui em cima o braço do compasso, já achei. Agora eu vou... Aquele travamento que ele tem com a borboleta. Eu vou apertar para que ele não se mexa. Tá feito. Mantenho o prego lá fixado na mesa, para que ele não risque errado. Ele sai um pouquinho menos de 2 centímetros, mas tá bom. Aí deve estar com 1,8 centímetro, tá ótimo. Vamos fingir que é o meu primeiro cabide, que eu não tenho modelo para tirar dele, então eu tô fazendo um novo do zero. Esse modelo aqui eu posso até fazer no Eucatex, vai ser mais fácil do que ficar repetindo isso toda vez. Eu corto isso no Eucatex, recorto isso com a tico-tico, vou botando sempre esse modelo em cima e vou riscando. Acabou, não preciso mais usar compasso, só uso na primeira vez. Tá feito aqui, eu vou arrancar isso da bancada. Acho que é preciso que você veja os riscos aqui já. Agora eu vou cortar isso aqui com a tico-tico, vou cortar os dois lados dele. Vou remover esse miolão aqui, vou remover isso aqui, vou remover isso aqui. Eu deixo sempre alguma coisa a mais, você sabe disso, sempre 1 milímetro a mais, se precisar, porque eu tenho medo de errar na tico-tico, que é normal a gente errar. Aí eu vou acertando isso na grosa, de forma que fique bacana, que isso aqui fique legal. Se eu tivesse aqui já feito no Eucatex, seria mais fácil, porque vamos supor que aquele meu cabide de molde, aquele primeiro fosse o Eucatex. Eu colocava ele aqui, fazia esse risco, fazia esse contorno todo, virava, marcava aqui onde é o centro, botava ele desse lado e fazia um segundo contorno desse lado. Eu teria uma exatidão aqui na hora de passar a tico-tico. Eu poderia olhando desse lado aqui o corte com a tico-tico e desse lado aqui estava certo. Me ajudaria mais. Por isso que é até bom você fazer isso no Eucatex primeiro, se você tiver uma cartolina, um moldezinho já pronto, se você for fazer vários cabides. Uma outra coisa, tá usando muito um cabide agora atualmente, um modelo que eu já vi. Você joga daqui para cá um valor, não sei, vamos supor. Aproveitar antes a gente cortar isso, se você quiser fazer esse modelo, você já poder fazer esse modelo no seu. Daqui da parte reta dele, você joga para dentro aqui
bem daqui onde começa ele, vamos supor, vamos pegar daqui pra cá um valor, vamos pegar dessa ponta, dessa marca de dentro, 2 centímetros, eu marquei dessa ponta pra cá 2, eu vou fazer o mesmo de lá pra cá, daqui pra cá agora eu vou traçar com o esquadro uma linha em 90 graus, isso aqui é só um detalhe, uma coisa bem simples, bem besta de fazer, bem boba, mas que já vai dar um outro estilo, que tá usando muito, eu já vi isso em outros cabides. Inclusive, eu não fiz ainda porque os meus modelos geralmente são assim, ou são aqueles modelos que tem aquela haste embaixo, aquele cabo embaixo, que são mais antigos. Às vezes as pessoas pedem. Eu não gosto muito de fazer cabide, muito difícil eu fazer. Já fiz, faço quando precisa, ou quando é para presentear alguém, alguma coisa assim mais rara, mais esporádica. Mas o cabide é uma peça muito legal de ser feita. Ela é rápida e ela dá dinheiro rápido, porque ela sempre tem mercado. E esse modelo aqui eu tenho visto muito sendo feito, então eu vou te passar como é que você faz isso. Eu não fiz esse modelo ainda, mas eu já vou aproveitar e fazer esse de hoje, desse estilo. Daqui pra cá eu marquei 3 centímetros. Fiz os 90 graus com o nosso esquadro. Aqui onde ele encontra na parte de cima, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui, eu vou fazer um furo, vou contar daqui pra cá algum valor. Ele não pode perder propriedade, eu não posso deixar ele fraco. Eu vou colocar aqui meio centímetro. Mesma coisa que você faz do lado de lá. Vou fazer um furo aqui nessa linha, meio centímetro, um furo com uma broca 8 milímetros. E vou jogar de lado aqui. Vou fazer um detalhe, vou cortar aqui uma entrada aqui. Isso aqui é um detalhe muito simples, uma coisa muito boba realmente de fazer, mas que já vai dar um estilo legal nele. Só que esse furo aqui tem que ser feito antes do corte. Eu tenho que furar isso aqui antes de cortar, tanto desse lado quanto do outro lado, porque depois de cortado, tudo que você corta para você trabalhar depois é mais difícil. Com a madeira inteira é mais fácil. Então eu vou fazer esse cortezinho, esse furozinho aqui. Depois que eu recortar ela toda com a tico-tico, eu corto aqui com o serrote e corto até o furo. É só um detalhezinho, não precisa fazer no seu. Tô realmente fazendo para ele ficar mais moderno. Vou fazer esse risco do outro lado, já para trazer ele pronto. Aí a gente faz esses 2 furos. Aí nós vamos fixar ele para vir cortando isso daqui. Eu só coloquei aqui na morcinha. Fiz a marcação onde vai ser o furo, fiz a marcação do outro lado, deixei os 3 centímetros do outro lado. Marquei aqui o ponto onde eu vou furar. E eu usei o esquadro, 45 graus aqui, encostado, para riscar aqui e aqui um seguro traço, mesma coisa desse lado, para que ele fique, o chanfro fique igual. Eu não sei realmente se eu vou fazer isso. Se você optar por fazer isso, eu realmente nessa peça eu não sei ainda, mas se optarmos por fazer, se você for fazer, o conselho que eu vou te dar, você corta primeiro toda, faz todo o procedimento que tem que fazer nele, isso aqui você faz por último. O furo, se for fazer, faça agora antes de cortar, o furo. O rasgo você não faz agora não, porque se você fizer esse corte aqui agora, esse chanfrozinho, e for passar na tupia para arredondar isso, ou na própria grossa, não sei como você vai arredondar isso aqui, tem várias maneiras de você arredondar isso, mas dependendo da maneira que você for fazer o arredondamento disso até com a lixa, ele pode quebrar por estar com as 2 pontas aqui. Eu acho que eu vou fazer até o furo agora, no último caso vai ficar como um enfeitezinho, mas eu não posso cortar isso agora. Esses 2 chanfros aqui, mesmo passando a tico-tico aqui. Isso é depois de tudo pronto, porque principalmente a tupia. Passou na tupia, tem uma entrada aqui, a fresa, máquina girando, ela bate aqui, ela arrebenta isso aqui, tira uma lasca. Então essa partezinha aqui, ela é feita no final de tudo, depois de tudo pronto. Eu ia fazer um furo com mais de 8 milímetros, mas vai ficar muito perto, eu vou fazer com mais de 6. É por esse motivo que eu gosto de fazer os testes junto com você, porque muita coisa você analisa, você faz o esquema na sua cabeça, no papel, e na hora de você fazer muda. Por quê? Você vê que pode ficar inseguro, que nem aqui. Se eu fizesse uma broca de 6 aqui, vai ficar muito largo o furo, ele pode comprometer. É só um detalhezinho de beleza, mas pode comprometer a peça. Então eu vou fazer com uma de 6 milímetros. Tá feito. Daqui agora desse furo, eu posso jogar pra cá, do lado desse lado do furo, os 45 graus. Do outro lado do furo agora, os 45 graus. Depois a gente corta isso. É realmente só um detalhe, não sei nem se eu vou fazer, eu vou deixar o furo aqui, porque se der tempo e a gente for fazer, já tá pronta essa parte. Esse lado aqui ficou melhor. Esse que ficou mais perto da beirada. Você faz o seu mais para cima. Não vai afetar, mas podendo evitar, não comprometa ele, é melhor. Você tira depois ele e coloca aqui, mesma coisa. Você risca do lado do furo, da esquerda para fora, da direita para fora. Você coloca em 2 lugares, encostado aqui na lateral. Essa parte está feita, vamos para o corte. Eu já deixei ele pré-feito por isso. Se der tempo, a gente faz ele, esse cortezinho. Vamos para tico-tico agora. Eu vou cortar a primeira parte de fora, já para tentar eliminar essa parte aqui. Tava pegando no meu fio, eu vou tirar ela mais pra cá. Como eu já expliquei em várias aulas, essa tomada aqui, ela tá ótima, tá me ajudando muito, mas o local dela pra corte, dependendo do trabalho que eu vou fazer, tá me dificultando. Ela não tá segura por causa dos fios. Mas é assim, você projeta, faz, você modifica e vai melhorando.
o meu tripé mesmo que eu gravo. Eu já fiz uns 3 tripés, eu já fui melhorando ele várias vezes, depois eu já fiz um novo, depois eu fiz um terceiro. Você vai melhorando, você vai se adaptando conforme o que você precisa. Eu vou tirar ela daqui, vou ligar em outra tomada, porque para fazer esse corte vai ser perigoso. Vou prender ela aqui, vou ligar tico-tico em outra tomada. O fio fica pendurado bem aqui, a lâmina pode passar e pode cortar o fio. Aqui não tem jeito, tem que ir cortando, puxando ele para fora da morsa e ajustando. Aqui, caiu, deixa cair. Vamos fazer outro lado agora. O pessoal invertir ela para cá agora, vai cortar de fora desse lado. Eu já vou parar aqui, porque aqui tá na direção do meu parafuso. Então eu já tenho que jogar um pouco mais para fora. Tá cortado. Agora vamos cortar lá de dentro. Vou inverter agora. A parte que ela encontrou que já estava cortada, ela sobe. Mas tá feito. Tem aqui um a mais aqui que eu vou arrumar na grosa. Vou dar uma acertada na grosa nisso aqui agora. Não vou arredondar isso ainda. Só que a gente deixa por último para fazer na tupia o arredondamento. Eu vou agora pro próximo passo. Prender ela aqui e dar uma acertada nisso aqui na grosa. Trabalhar essa peça agora manualmente. Vai ficar faltando agora pra gente só a ripa de baixo e o nosso gancho. Pessoal, agora é a hora do acabamento mais bruto. Eu vou prender aqui. Vou acertar isso com a grosa. Vou passando ela aos poucos, chegando nessa linha que tá aqui de marcação. Para deixar ele arredondado. Depois a gente lixa isso, vai fazer o acabamento melhor. Temos que fazer a parte de baixo ainda. Aqui você vai encostar a grosa totalmente, o lado reto totalmente encostado. E vai passando e vai acertando isso aqui. Na diagonal você vai zigue-zagueando isso e vai acertando. Por isso que eu sempre deixo um pouco a mais, você sabe, 1 milímetro, 2, para ter como agora acertar, do que eu passar muito rente e acabar errando. Eu vou te ensinar uma coisa aqui, você bota um pano aqui, você vai lembrar da última aula, aquela besteira que eu fiz que escapou e passou na minha mão, deu aquela arranhada feia, bota um pano na ponta, para que você possa segurar com a mão, porque com as duas mãos auxilia mais, a gente consegue segurar aqui, segurar no cabo e ir passando, para não ter o perigo dela escapar e passar ralando o dedo. Isso aqui é um ralador. Dá aquela acertada referente à linha, tira ela, põe mais pra cá, acerta os dois lados, depois puxa pra cá, acerta o outro final, inverte e faz lá de dentro. Eu vou fazer isso pra adiantar, e aí nós vamos fazer o risco da parte de baixo. Pessoal, fiz esse lado agora, inverti. Tinha aquela parte que a serra cortou antes, ficou um pouco mais elevado. Tô acabando de acertar aqui. Mesma coisa, você vai zigue-zagueando, bota um pano na ponta pra não machucar sua mão, pra não ter perigo. Às vezes essas coisas você pode pensar que é bobeira, mas não é. Vale mais a pena fazer isso, perder um pouquinho de tempo, enrolar um pano aqui, não tomar uma ralada no dedo feio como eu tomei, do que querer correr, machucar, depois isso pode dar uma inflamada, pode dar um problema e você vai ficar um tempinho parado. Então, essas coisas não são besteira. Eu sei que tem gente, cada um pensa como quer, cada um tem o direito de pensar o que quer. Tem gente que vai achar, ah, que frescura, é só um arranhãozinho, mas um arranhãozinho pode virar uma coisa séria, a gente nunca sabe. A gente tem a obrigação de evitar. Você vai aqui zigue-zagueando até chegar na linha. Chegou na linha, tá ótimo. Já vou tirar essa peça aqui, vou medir pra gente fazer agora a ligação, a peça que vai reta aqui. Vou até pegar uma madeira ali, um sarvinho, pra nós testarmos aqui, já medir quanto é que vai dar o tamanho, o comprimento dela. Eu vou marcar aqui, até essa ponta, eu vou riscar com o lápis. Por isso que eu te disse, fazer um
é mais chato do que fazer vários, porque eu já tinha cortado vários desse tamanho, várias ripas agora ao comprido que vão embaixo, e era só sair montando e colocando os ganchos. Dá mais ou menos aqui. Então eu vou cortar uma tira aqui. Para ele ficar reforçado, eu vou cortar essa tira. Eu vou cortar com 1,5. Pode cortar com 1,5, você pode cortar com 2 centímetros. Vou cortar com 1,5 meu. Vou marcar aqui em 2 lugares 1,5. Vou riscar essa aqui, fazer essa ligação. Cortar essa tira. A gente já deixar ela separada. Só que antes, eu vou dar uma passada com a planinha, que ela tá bem áspera aqui. Vou dar uma acertada nisso. Ou eu passo na lixadeira depois, ou na lixa manual mesmo, porque o meu disco de lixa tá sem a lixa. Vou ter que colar a lixa, vai demorar mais. Eu acabo até passando na manual. Vou botar ela aqui para dar uma acertada nisso rápido na planinha. E aí a gente já vem para trabalhar essa peça aqui. Pessoal, tá feito aqui. Eu dei uma lixada rápida aqui dentro, dei uma lixada aqui. Não marquei muito porque eu ainda vou passar na tupia. Isso aqui eu não posso lixar ainda, porque senão eu vou perder as marcações. Eu passei cortei essa tira, só passei esse lado, não lixei esse aqui ainda. Passei a planinha aqui para dar uma acertada para deixar ele totalmente liso. Então ele vai ficar nesse sentido aqui. Ele vai aqui, acho que já dá para você ver. Ele vai unido aqui com o cole, com o preguinho. Tá feito o nosso cabide. Só que antes de eu passar na tupia, antes de unir isso, eu preciso fazer agora o gancho. Você compra o gancho pronto, você acha o meio aqui, faz um furinho, coloca ele e acabou. Como eu vou fazer o meu gancho, eu vou trabalhar com um arame de 2 milímetros, um arame mais fino que aquele de construção, aquele de estribo. Se você não tiver outro arame aí, quiser fazer em casa, só tiver aquele de estribo, vai dar também. Vou pintar o meu de preto, fosco, porque eu tô sem outra cor aqui. Você pode pintar esse gancho de branco, pode pintar de dourado, você vai fazer a cor que você quiser. Eu vou pegar o meu gancho. O importante agora é a gente conseguir algo para fazer essa forma, para dar o entortado nele, o arredondado nele, para moldar ele, a volta nele, é que não fique muito exagerado. Eu vou lá pegar ele rapidinho, vou pegar o arame, pra gente fazer esse gancho e poder ir pra tupia, que eu vou te ensinar como é que você faz isso. Pessoal, fazer o nosso gancho. Pegar um cano 3/4 qualquer, coloca na morsa, coloca ele atrás, prende ele aqui na diagonal com o gancho, igual com o cano, igual fazemos com as argolas dos puxadores. E aí nós vamos dar essa volta aqui. Vamos dar umas 3 voltas para ele poder marcar e aí a gente corta isso. Eu vou prender aqui na morsinha na diagonal, pra gente fazer esse molde. Só tá preso aqui. É aquele cano 3/4. Por que eu fiz ele? Eu ia fazer com prumo ou uma latinha qualquer de tinta, aquela latinha fina se eu não estou enganado, 290 ml, aquela latinha de tinta menor. Também daria um cano de PVC de água, aquele marrom que é mais grosso, de 50 milímetros também daria. Mas como esse cano é mole, é 2 milímetros, como essa barra de ferro é mole, eu dando a volta aqui no prumo, ela volta, ela vai ficando maior, ela não vai dar os 50. Então eu vou fazer num cano convencional, vou entortar ele aqui para quando ele voltar, ele dá o tamanho que eu quero. Chegar mais ou menos os 50. Ele está fazendo no cano de 25. Você vai ver que ela volta. É o que eu queria. Ele vai chegar mais ou menos o tamanho que eu queria. Ele não vai ficar exatamente, não é igual aquele cano de construção, não é igual aquele ferro de construção que você dá a volta, ele fica exatamente o tamanho do cano, os 25 milímetros. Ele vai sempre expandir um pouco mais. Você dá 2, 3 voltas e solta. Tá feito. Eu vou soltar ele aqui agora para poder cortar. E aí eu vou moldar ele. Já deu exato o que eu queria. Posso até largar um pouquinho aqui. Já cheguei no que eu queria. Onde ele acabou aqui a volta, eu vou entortar ele agora com o alicate. Eu quero ele descendo aqui. Onde acaba a minha volta, aqui, eu vou trazer ele pra cá. Tentar fazer isso. Se eu não conseguir com o alicate, tem que botar na morsa. Tô tentando ver se eu consigo amassar ele pra cá. Pra não ter que colocar na morsa. Senão a gente coloca na morsa, não tem problema. Pronto. Consegui. Você tá vendo que eu fiz a volta aqui, fiz o arco aqui. Ok. Eu vou dar uma abridinha aqui. É realmente um gancho. Essa parte aqui, eu vou fazer um bico, vou virar ele pra fora. Fazer um Lzinho qualquer, aí eu corto esse excesso. Isso aqui na morsa é melhor. Tô fazendo na mão pra ganhar tempo, mas na morsa que é melhor. Eu tô com um alicate de pressão. Pronto, consegui. Fechar ele aqui, porque ele é realmente um arame duro. Tá feito. Eu vou cortar aqui um centímetro mais ou menos, só fazer um detalhezinho, uma pontinha só. Aqui eu vou cortar mais ou menos com 5 centímetros mais ou menos, porque eu tenho que ainda fazer a viradinha dele. Como eu não tenho a rosca, vou ter que fazer a viradinha. Eu vou marcar com o lápis aqui, vou cortar isso até no arco de serra para ganhar tempo, para nem ligar a máquina agora. E aqui 1 centímetro. Eu vou cortar isso rapidinho, tirar esse arame daqui, ainda falta pintar ele. Ele é duro, não dá nem para cortar com o alicate não, tem que ser serrado mesmo. Vou serrar ele rapidinho, a gente já traz ele pronto. Eu vou cortar rapidinho, trazer ele já cortado, pra gente ganhar tempo. E aí a gente começa a trabalhar nessa parte. Pessoal, cortei aqui, cortei aqui. Aqui, eu fiz essa saliênciazinha só pra dar um detalhe. Pode até menor. Passa uma lima aqui, põe na morcinha, passa uma lima, arredonda isso aqui. Não deixa que isso aqui, eu cortei na serrinha, ficou uma farpa aqui, uma lâmina. Isso aqui passou o dedo corta, então você dá uma acertada nisso direitinho. Tem que dar acabamento. Agora essa parte aqui. Eu vou enfiar ela aqui depois de furado. Com o alicate eu vou fazer uma dobra nela. Ela vai entrar aqui, nesse sentido, dentro da madeira. Só pra você entender. Aqui, depois que ela entrar, a gente vira essa ponta.
que ela volte e entre aqui, como eram feitos antigamente os cabides, era o padrão antigo. Isso aqui realmente é uma situação, um quebra-galho para você poder fazer numa emergência, que você, como eu disse, vai ser mais prático você comprar ele pronto. Vou dar uma acertada nessa ponta aqui. Isso tem que ser feito antes de pintar ele, que nós vamos pintar ele de preto fosco, no meu caso, vou pintar de preto fosco, você vai pintar o seu. Você prepara isso tudo antes de pintar. Aí nós vamos para a tupia, dar o acabamento nisso daqui, fazer o furo, colocar, encaixar. Aí eu posso finalizar ele colando essa parte aqui. Vou dar uma acertada nisso aqui rápido no esmeril e eu já volto com ele para nós fazermos o furo aqui do meião. Pessoal, eu arredondei aqui já, tirei aquela farpa. Aqui eu fiz uma ponta tipo um prego, uma pontinha, porque em último caso eu posso fazer o seguinte, usar ele como prego. Se eu não quiser fazer essa dobra aqui que é mais difícil, vai ser muito mais chato, eu vou usar ele tipo um prego. Eu vou colocar ele aqui fininho, vou fazer uma broca, vou usar uma broca bem fina aqui, vou colocar ele na pressão, ele vai entrar do mesmo jeito. Vai ficar aqui e não vai cair. Se a gente quiser ainda, para ter mais segurança, atravessa ele e faz um L aqui, que ele possa encostar aqui. Também, ele dobrado aqui, isso aqui não solta. A gente pode fazer um Lzinho aqui. É uma maneira também que você tem que isso aqui não saia mais, depois de colocado vai ficar para sempre. Vamos agora ao que interessa. Tem que pintar essa peça ainda. Eu vou dar uma pintada de preto nele fosco, essa parte você já sabe como é que faz. Eu vou mudar a fresta da tupia, que tá aquela chanfrada daquele dia. Vou colocar a de arredondamento pequena, passar isso aqui na de arredondamento e eu quero passar a parte de baixo dessa peça aqui nela. Ele pode ficar assim quadrado, só dou uma arredondada aqui, e a de baixo também pode, a de baixo pode ficar assim quadrada, mas eu quero que essa parte de baixo fique arredondada dos dois lados e essa de cima fique arredondada dos dois lados. Então poderíamos até passar ela direto depois de montado, só que vai ter prego aqui. Então o perigo dessa fresa pegar nesses dois pregos que vão aqui é muito grande. Então eu não vou me arriscar. Eu vou passar ela separada na tupia e essa separada, antes da gente unir isso. Vou preparar isso na tupia rapidinho. Vou colocar a câmera ali pra gente passar isso na tupia rápido pra você ver. Vou deixar isso aqui já pintado já pra ganhar tempo. E aí a gente já volta pra depois colocarmos no gancho esse furo. Pessoal, vamos lá. Passar a parte de baixo aqui na fresta de arredondamento. Eu já coloquei a régua aqui. A régua tá rente aqui. Você dá uma passada, você verifica se ela tá rente ao rolamento. O rolamento tá girando. Senão você dá uma batidinha, coisa de leve, você vai acertando ela. Ela tem que girar, passar na régua reta, girando no rolamento. Vou ligar ela agora. Você já aprendeu várias vezes, eu passei isso pra você ver. Um sarrafo você empurra contra a régua, o outro sarrafo você empurra pra frente. Não empurra isso aqui com a mão, não tem como. A mão escapa, você já viu várias vezes ela escapando, o dedo vai, você perde o dedo. Não se usa a mão na tupia de bancada. Você já aprendeu isso várias vezes comigo. Vou ligar e vamos dar uma passada rápida aqui nos dois lados, que é essa parte de baixo. Depois vamos fazer o de arredondamento, aquela outra. Depois nós vamos fazer aquele arco. Espera parar para não vir você. Vou botar um pouquinho mais para trás porque ela tá pegando aqui na minha bancada, só para finalizar essa parte. Vou tirar, colocar. Passei esse lado aqui, agora vou passar essa quina aqui. Pronto, já arredondei os dois lados dela, tá perfeito. Agora eu vou passar a outra. Eu vou tirar isso daqui e vou pegar a pinça para passarmos a outra. Pessoal, aquela pinça que eu tenho, a grande, eu tenho que diminuir essa peça aqui, fazer uma peça menor, porque ela não fecha para pegar essa peça aqui. Então eu tenho só que diminuir isso aqui, fazer uma peça, uma segunda peça menor. Você tem que ter várias dessa peça aqui que você possa desmontar e colocar para alargar ou diminuir o tamanho da pinça. Eu não tive tempo de fazer isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um quebra-galho que é errado. Vou pegar dois sarrafos finos, eu vou colocar aqui na ponta, como você está vendo aqui, e eu vou segurar com a mão aqui de longe, por cima, para poder passar. Vai servir como uma pinça, mas depois eu vou fazer uma pecinha para cá. Um terceiro sarrafinho aqui, botar dois parafusos aqui para eu ter uma segunda pinça menor. Tem que ter também, para nunca passar isso com a mão. Isso daqui, principalmente essas peças menores com a mão, você vai ter a tendência de ficar empurrando isso com o dedo aqui segurando. O dedo escapa, vai, você perde a ponta do dedo. Não faz isso, empurra sempre com madeira. Nunca usa a mão aqui. Seja peça grande, peça maior, peça menor, não arrisca. A não ser que seja um caibro, uma madeira muito larga, que você só vai dar um começo, uma peça que a mão vai ficar fora da bancada, da mesa da tupia, tudo bem. Mas peças pequenas que você vai precisar movimentar e moldar ela segurando com a mão, não dá. Chegou aqui, tá longe, aqui eu já posso encostar.
Por que eu tomo esse cuidado sempre? Porque a tupi ela tem a tendência de puxar. A mão tá aqui, ela dá uma escapada e puxa a madeira. E a sua mão vai junto. Pessoal, tá feito. Eu vou dar uma lixada agora aqui em cima rapidinho, dar uma acertada nisso rápido, para fazermos o furo e a montagem disso. Pessoal, arredondei aqui ela toda, os dois lados, já dei uma lixada. Arredondei a parte de baixo dessa. Acabei nem lixando ainda, vou dar uma acertada aqui rápida nesse lado. Pronto. Agora a gente já pode unir ele. O acabamento aqui ficou muito legal, ficou arredondado, ficou certinho em cima. Deu essa parte de baixo com acabamento bom e a parte de cima arredondada. Agora eu já fiz a marcação aqui do furo, onde vai ser o furo que está faltando. Eu só preciso desse furo aqui para podermos finalizar isso, colar ele e completar o nosso cabide. Vou botar ele na morcinha, que é mais seguro para fazer o furo reto. Vou usar uma broca mais fina, aquela barra de ferro tem 2 mm, eu vou usar uma broca de 1 mm, eu quero que ele entre na pressão mesmo. Vamos lá, coloquei uma broca bem fininha de 1 mm. Se ficar muito fino, a gente faz um furo com um pouquinho mais grossa. Tenta centralizar aí no seu, o máximo que você puder. Vou lá pegar o gancho. Pessoal, pintei meu de preto fosco, mas eu acabei pegando antes dos 15 minutos, ainda não tá totalmente seco, até sujei a mão. Mas tá bom, dá pra você ver como é que vai ficar mais ou menos o efeito dele preto fosco. Não tá perfeito, mas vai dar pra você entender. Fiz um furo aqui com aquela de 1 mm, ficou muito apertado. Fiz um segundo agora com uma de 2 mm, só para ele entrar com mais suavidade. Passou pro outro lado. Vou tirar ele agora, vou ter que fazer aquela dobra para ele não sair. Tá feito. Aí a gente vai pro acabamento dele, que eu ainda quero decidir se vamos fazer aquele corte ou não, no furo. Aquele detalhe. Vou tirar ele da morsa. Tá aqui, ele passou. Agora nós vamos dar uma amassada nessa parte aqui. Tá aqui desse lado. Pega o alicate aqui. Pega a ponta dele, mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro e vira. Dá aquela amassada só para ele fazer um L. Só porque ele não consiga passar pro outro lado e não saia. Só isso. É difícil porque é arame, mas é um arame duro. Mas tem que ser feito desse lado. Não tem como fazer antes, senão ele não entra. O meu eu acabei amassando até um pouco antes. Aqui o ideal era cortar isso aqui. Tá aqui. Eu coloco ele aqui agora, dou uma batida nele aqui. Que ele fique rente. Cortar um tantinho aqui, um excessozinho aqui. Cortar para não ficar tão grande. Vou prender na morsa, vou dar uma cortada até com o arco de serra rápido, que ele não fique tão exagerado. A minha tinta não secou, tá pegando. Eu quis ganhar tempo, acabei fazendo besteira. Pronto, pessoal, cortei aqui o a mais, um tantinho de nada, ó, que tava aqui. Essa pontinha, porque tava muito largo, tava feio. Deixei com meio centímetro, agora eu bati aqui. Pra ele ficar rente na madeira, tá feito. Isso aqui não sai mais. Agora que a gente já passou na tupia, já fez toda aquela parte, eu vou virar ele para nós fazermos os cortes. Vou até pegar o lápis aqui, que eu tô sem o lápis, eu perdi a marcação, para ver onde é que vai ser o chanfro dele de novo. Vou botar o chanfro para cá mais ou menos 45, porque agora eu já me perdi. Eu tinha o risco feito, mas eu passei a lixa, perdi. Então eu vou prender ele aqui, vou virar a câmera para você ver. Esse cortezinho ele era mais fácil ser feito até na tico-tico, para não abalar a madeira, mas eu vou tentar fazer no serrote rápido, ou talvez no arco de serra. Pronto, consegui fazer desse lado aqui. É só realmente um detalhe. Esse aqui ficou mais fundo, não vai poder ficar tão fundo, o outro vai ficar mais bonito. Vou passar uma lixa dobrada aqui dentro. Vou tirar o outro lado, passar para cá para fazer o outro corte. Esse lado aqui é o que o furo ficou mais em cima, vai ficar mais bonito. É 2 cortes, você faz o primeiro de um lado do furo, o outro do outro lado. Chanfrado em 45 graus. Referente a esse lado do furo, depois referente ao outro lado do furo. Agora vamos à montagem disso, que nós vamos cortar o excesso dele ainda, que tem um detalhe que eu quero te ensinar, porque geralmente o cabide de madeira dá um defeito, que eu não quero que esse aqui dê, eu vou te ensinar a resolver isso. Tá feito o nosso detalhe. Pessoal, tá feito aqui os detalhes. Esse ficou mais fundo, aquele ficou feio, que eu fiz o furo mais pra dentro. Esse ficou mais bonito. Você pode ver que é esse modelo que eu queria, deixar mais ou menos 1 ou 2 milímetros pra fora antes de chegar no furo. Mas deu pra você entender como é que a gente faz. Vamos agora à união dessas duas peças. Aqui é o seguinte, vamos colocar ele rente. Vamos prender isso aqui na morsa. Essa parte aqui ele vai ser pregado. Pessoal, prendi aqui a ponta que eu vou pregar primeiro, porque aí fica mais fácil para fazer o furo, para tudo. Vamos usar aqui prego sem cabeça e cola. Isso é essencial, não pode deixar de pôr cola. Bota aquela broca bem fininha agora, aquela de 1 milímetro. Eu vou colocar um preguinho fino aqui. Pessoal, vou calcular aqui fora onde vai ser mais ou menos os furos, para eu poder já fazer o furo antes, para depois colocar o prego. Eu já marquei, agora eu vou encostar ele aqui. Eu vou dar 2 furos na diagonal. Você vai usar prego sem cabeça, aqueles prego de 2 centímetros, 3 centímetros, prego pequeno. Sem cabeça, porque é para acabamento, você não pode pôr com cabeça, vai ficar feio aqui.
Agora a gente tira daqui, apoia ele aqui em cima e bate. Ficou um pouquinho de nada para entrar. O prego é só para secar até amanhã. 24 horas secou, isso aqui não descola mais. E esse aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou passar cola nesse lado e vou botar o prego por aqui. Eu vou intercalar isso aqui. Pronto, agora é só botar o prego aqui, fazer os furos. Por cima, fazia tempo que eu não fazia cabide. Por cima, ele fica mais bem preso. Faz os seus por cima que vai ficar bem mais fixado. Ok, tá feito o nosso cabide. Agora vamos aos excessos. Eu tenho um excesso que eu vou cortar. Eu vou esticar a câmera para você ver melhor. Pessoal, tá colado, tá pregado, tá feito. Tem um excessozinho aqui que eu vou cortar, que eu tinha cortado esse de baixo mais comprido mesmo, já para poder deixar esse espaço. Vou cortar ele aqui agora, rente a esse aqui, para acertar isso. Mas eu tenho uma coisa que eu quero te mostrar antes. Tem uma coisa pra gente finalizar que tá faltando, que eu tenho que cortar, que eu tenho que acertar. Eu vou cortar esse ponto aqui só pra ele ficar igual, e eu vou te explicar o que você tem que fazer. Pessoal, eles estão iguais aqui, você tá vendo? Aqui tem uma pontinha desse lado aqui, que eu vou cortar esse excesso. Eles estão iguais, esse aqui ficou uma pontinha de nada. Vou até passar grosa aqui, pra não cortar isso. Deixa eu ver se dá pra cortar, senão eu passo a grosa. Deu. Tá, estão igualados, os dois lados perfeitos. Agora, pra gente finalizar isso, eu vou puxar a câmera pra cá, só pra você entender. O cabide tá feito, tá pronto, tá perfeito, tá bem mais grosso que aquele que eu tinha. Se você for ver as espessuras, o que eu tinha primeiro, pro que fizemos agora, o nosso tá bem mais resistente, o de agora. Se você olhar a grossura da vareta para a grossura do nosso, tá bem melhor, ficou até um pouco maior. Você pode fazer ele menor, saiu de menos. O meu deve estar com 46, que eu medi aquela hora, nem me lembro. Até tirar a dúvida aqui, total, 44 deu o meu total. O arco aqui dava 46 porque ele tá arqueado. Tá um tamanho perfeito, posso fazer um pouco menor, um pouco maior, aí vai depender da sua necessidade que você tem aí para fazer o seu. Mas agora eu quero te explicar uma última coisa pra gente finalizar essa peça. Essas quinas aqui, dá uma arredondada de leve aqui com a grosa e desse lado aqui. Coisa mínima, depois você lixa isso. Por quê? Porque isso aqui faz marca na roupa. Quando você coloca uma camisa aqui, essas pontas aqui, geralmente, elas fazem uma marca, onde ela vai encostar para descer o pano. Então você dá uma arredondada só para não acontecer isso. Dá aquela leve arredondada, depois você lixa. Se você preferir fazer isso aqui até na lixadeira, dar uma passada naquela lixadeira de disco, se você tiver aí ou no esmeril, só para quebrar essa viradinha de nada aqui, você faz. É realmente uma quebrada na quina. Só para que a roupa não faça marca ali. Dá uma acertada nessa quina. Eu tô fazendo realmente na mão. Você vai fazer aí na lixadeira, vai ficar até melhor. Vou dando uma arredondada nessas dois lados das quinas aqui. Aí você lixa ela só para que ela arredonde. Ela não pode ficar bicuda. Pronto. O meu tá feito. Eu vou até ampliar aqui para você ver melhor. Acho que é possível que você veja aqui. Eu dei uma leve arredondada aqui e aqui. É só para que a roupa não fique. Você vê que esse aqui tem essa arredondada. Eu tenho um outro modelo aqui que ele é quadrado. Já faz aquele bico. Tá quadrado aqui. Ou seja, ele já faz aquela marca. Geralmente nos ombros, nas mangas. Então isso aqui vai evitar. Você sempre dá essa arredondadinha no final, que é para dar o acabamento. Aí você vai envernizar ou pintar da cor que você quiser. Tá feito. Tá travado, como você lembra aquela parte de baixo que a gente deu aquela amassadinha. Ele não mexe. Tá fixo. Não tem como sair. Tá concluído o nosso cabide. Eu espero que você tenha gostado, espero que te ajude. É um cabide mais reforçado que esse aqui, você viu? Nós comparamos as espessuras dos comuns. O nosso é bem mais grosso. Isso porque eu não fiz com uma de 2 centímetros. Se eu fizesse com uma tábua normal de 2 centímetros de espessura, a convencional de pallet, de pinos, ficaria até mais reforçado, até mais bonito. Pessoal, tá feito, espero que você goste. Depois nós vamos fazer outros modelos mais equipados até. O básico para você fazer, o primeiro passo seria esse, até para você ganhar dinheiro, porque isso aqui dá dinheiro, isso aqui realmente tem mercado, é uma peça rápida de fazer e simples. Eu, como disse, sempre explico, eu demoro mais porque eu faço uma por vez, você vai fazer várias, então é muito mais praticidade, já corta tudo de uma vez, já prepara tudo de uma vez, eu tenho que te mostrar passo a passo, mas está feito o nosso cabide, espero que você tenha gostado, espero que te ajude. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão com a gente, todos vocês que estão inscritos, todos vocês que estão no Pix, todos vocês que estão no Apoia-se, todos vocês que comentam aqui embaixo, que deixam seu carinho, seu apoio, sua ajuda. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal,
Até a próxima aula. Fique com Deus.